Nós estamos falando com o coordenador do Grupo Marcos, Carlos Luiz, a respeito da série Se a Mediunidade Falasse, que nós estamos apresentando tanto no YouTube, Facebook, VK, e futuramente nós vamos ter também uma apresentação especial dessa série no Grupo Marcos. Nós vamos fazer nesse momento perguntas ao coordenador Carlos Luiz referente a esta série, que são perguntas que se são feitas por boa parte daqueles que leem estes livros. Carlos, bom dia. Bom dia. Eu vou fazer, então eu vou ler para você 3 questões. Eu vou pedir que você responda e, ao final, eu vou pedir que você desenvolva uma visão para os nossos ouvintes sobre o Grupo Marcos, ok? Tudo bem. A questão, Carlos, é como o espírita que estuda esta série e encontra divergências editantes entre o que aqui é exposto com o que é ensinado e praticado dentro da casa espírita que frequenta, deve agir. Qual deve ser a postura destes espíritas diante de tantas diferenças entre a prática espírita ensinada por Kardec e as atuais posturas do movimento espírita? Tá. Primeiro é importante a gente entender que a série, o objetivo dela é uma expressão didática, né, através de uma narrativa, de exemplos e de vivências do que é a doutrina espírita. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer ponto que não esteja claro, o fundamental é voltar, né, é ir para a base, para a codificação. Então, o primeiro ponto é esse. A própria série tem que ser avaliada a partir dos princípios de Kardec, né? O que a série se propõe é mostrar de uma forma bem objetiva como esses princípios podem ser aplicados e como muitas vezes eles não são. Então, a primeira postura é o que é que Kardec diz sobre esse assunto. Não que nós tenhamos que ficar presos, né, a dogmas ou a ideias soltas. Mas Kardec desenvolve um corpo de pesquisa extremamente respeitável. Além dele, tem todo o amparo espiritual que ele recebe. Então, quando a gente fala Kardec, a gente fala uma pesquisa ao longo de mais de uma década, praticamente diária, com suporte de apoio de mais de 1000 grupos espalhados pelo mundo. Então, quando a gente fala Kardec, a gente fala isso. Então, quando surge qualquer dúvida, qualquer tema que seja polêmico, que não seja polêmico, o fundamental é buscar Kardec. O que é que Kardec diz sobre isso? Onde é que está? E não, como a gente faz muita comodidade, vou perguntar para alguém. Ok, pergunta, mas quando perguntar, pergunta mais ainda. Onde é que você encontrou isso na codificação? Onde é que você encontrou isso na obra de Kardec? Porque senão a gente fica numa disputa de opiniões pessoais. Então, a proposta central da obra é mostrar práticas coerentes com os princípios de Kardec. Então, se há divergência, a primeira coisa é quem está certo. Vamos investigar. Vamos pesquisar na obra de Kardec quais são as respostas para as questões que estão gerando dúvida. É o que fazer em relação a isso do ponto de vista da conduta, né? E aí a gente vai primeiro ter que entender, a partir dos princípios de Kardec, o que é que a gente está vivendo. Aí é outra história, né? Por quê? É impossível para o espírito, por mais devoto, por mais esforçado que ele seja, ele abrir mão da história dele. É importante entender isso. Kardec ensina isso. Uma reencarnação é insuficiente para superar todos os traumas, todos os bloqueios e todos os medos sobre o espiritismo. Então, o que acontece? A gente precisa entender
que não é porque o indivíduo se tornou espírita ou ele busca ser espírita que ele superou os problemas que ele traz há séculos. Por que isso é fundamental? Porque cada um vai compreender o espiritismo de acordo com a sua capacidade, com a sua honestidade e com a sua história espiritual. O que o Felipe enfrenta na série é isso. Nós estamos num momento em que uma parte significativa do movimento espírita, dos que expressam o movimento espírita, tem uma história muito peculiar, tem uma história de bloqueio com a mediunidade, tem uma história de medo, tem uma história de trauma ligada à mediunidade. Então, esses assuntos, para eles, são muito estranhos. Né? A gente tem, inclusive, alguns exemplos de regressão no plano espiritual que mostra isso. Então, não é porque a pessoa não presta. Não é necessariamente porque ela é má. A questão é que, para muitos, o tema mediunidade, mesmo dentro do centro espírita, é assustador. Então, o que nós temos que ter, acima de tudo, é compreender. Ora, o fulano, durante 4, 5 encarnações, tocou fogo nos outros porque os outros eram médium. Como é que ele vai lidar com a mediunidade dele de uma forma tranquila? Como é que ele vai coordenar uma reunião mediúnica sem que apareça nele um medo que ele não sabe de onde, uma angústia inexplicável? Então, é importante entender que cada um tem uma história. E isso é uma das coisas que a série tenta mostrar ao longo dos estudos aí no plano espiritual, que o Felipe participa. Porque sem isso, nós vamos nos tornar simplesmente opositores. Fulano não presta porque não entende o que é mediunidade. Não, ele tem o seu trauma. Ele tem o seu trauma que sabe-se Deus se ele veio superar ou não nessa encarnação. Talvez ele tenha vindo só começar a superar. Então, nós não podemos esperar de espíritos com esse perfil, né, com esse perfil sócio-espiritual, uma compreensão da mediunidade hoje, talvez daqui a 300 anos. É possível que ele lide com o assunto mediúnico com uma certa tranquilidade. A partir dessa compreensão, a gente pode estabelecer uma relação de respeito, entender o limite do outro, entender o trauma do outro, entender a angústia do outro, e, ao mesmo tempo, entender a nossa tarefa espiritual. Quer dizer, nem eu preciso me tornar inimigo, mas também eu não vou me tornar seguidor do indivíduo que está sendo guiado pelos medos dele, pelos fantasmas dele. Então, eu penso que o ponto de equilíbrio aí está. Uma busca sincera de uma profunda compreensão pelo outro. Se ele tem medo disso, deve ter algum motivo. Então, vamos respeitar. E, dentro do possível, vamos ajudar ele a superar esse medo, porque cabe a ele fazer os tratamentos necessários. Por um outro lado, eu não posso abrir mão dessa oportunidade maravilhosa que Deus me concede, que é ter mediunidade, que é ter contato com os médios, de aprender a vida espiritual ainda na Terra, porque o fulano tem medo. Né? Eu não posso deixar de viajar de avião porque o meu melhor amigo tem medo de avião. E eu também não preciso me tornar inimigo do meu amigo porque ele tem medo de avião. Eu tenho que entender, é um trauma dele. É um bloqueio dele. Se ele permitir, eu tento ajudá-lo a superar o medo de avião. Mas agora eu não preciso fazer uma viagem, né, de 6, 7 dias se eu posso ir de avião porque o meu amigo diz que é perigoso. E esse é o ponto central. Para a gente que está no movimento espírita há um certo tempo e lida com isso, enfim, das mais diversas situações, eu demorei muito para entender isso, Marcílio, muito mesmo. Porque eu dizia, mas Kardec não está explicando, por que a pessoa não entende? Eu levava o livro, levava a citação, mostrava a revista espírita. Não resolve. Não resolve. Porque a maioria não se trata de desconhecimento, se trata de trauma. E o trauma não é racional. Não adianta. Você pode mostrar todas as estatísticas do mundo, estatísticas das mais sérias, sobre como é seguro andar de avião. Mas se o sujeito tem fobia, não adianta. Ele vai de carro. Eu tenho um parente próximo que viaja 3, 4 dias de ônibus nas estradas brasileiras, porque não quer pegar um voo. Aí você diz, olha, mas o ônibus é mais perigoso acidente, é mais perigoso assalto, é mais perigoso quebrar, tudo é mais perigoso. E a pessoa sabe, é uma pessoa inteligente, tem informação e etc. Mas ela tem trauma. Então, no movimento espírita hoje, nós estamos lidando com uma multidão de indivíduos que tem um trauma profundo do fenômeno psíquico, seja qual for. Então não adianta. Respeito, tolerância
mas não deixe de andar de avião porque seu vizinho tem medo, tem fobia de avião, né? Então, tem que separar as coisas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ok. Há duas questões práticas que eu gostaria que fossem analisadas ainda neste, neste sentido em que nós estamos conversando. Você sabe que eu sou aqui do sul do Brasil e aqui num passado recente, para a história, um passado recente, não mais de 5 décadas, muito criticada foi a ação de um casal. Eu vou dar o nome porque não tem problema nenhum. Foi Constantino Ferrari e Zulmira Ferrari, isso em São Francisco do Sul, aonde há o primeiro centro catarinense, que é a Sociedade Espírita Caridade de Jesus. Quando, em divergindo de sessões mediúnicas realizadas em casa espírita, passaram a realizar as sessões mediúnicas na casa deles, em casa, com um pequeno número de colaboradores. O resultado desta prática surgiram com excelentes resultados os trabalhos ao longo de décadas. Este é um exemplo que nos dias atuais devemos tomar para os nossos próprios procederes em não conseguindo efetuar alterações nas casas espíritas frequentadas. Marcelo, o ponto central é o mesmo, né? Eu vou repetir rapidamente para a gente poder desenvolver. Qual é o ponto central? Nós temos hoje, no movimento espírita, uma predominância de pessoas que não têm a mínima intimidade com o fenômeno psíquico, né? Grande parte por trauma. Quando a gente tem medo e a gente não tem ainda a maturidade de assumir o medo, a gente cria regras excessivas. Em todos os setores da vida, não é só em relação à mediunidade. A gente começa a checar 30 mil vezes uma coisa que precisava de, no máximo, 2 checagens. A gente cria 50 regras para algo que precisava só de uma. Em relação à mediunidade, é a mesma coisa. Se cria, a cada instante, regras e mais regras e mais regras. O que esse casal fez, Ferrari, não é isso? Não conheço a história, foi seguir o exemplo de Kardec, meu Deus. Se as pessoas soubessem a história de Kardec e comparassem com as opiniões medrosas que elas têm, elas ficariam assustadas. Eu não sei se você sabe, mas durante mais de um ano a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas funcionou num restaurante. Né? Onde encontrar um lugar em Paris para funcionar, se não um bom restaurante? Está na Revista Espírita, pode pesquisar. Primeiro funcionou na casa de Kardec, depois não coube mais, porque a casa de Kardec era pequena. E eles estavam se mobilizando para ter uma sede. Só que nesse ponto aí, né, até ter uma sede definitiva, eles ficaram sem lugar. Me parece que eles alugaram um lugar e a pessoa depois pediu. O fato é que tinha um restaurante normal, e, se eu não me engano, às segundas-feiras à noite ele não funcionava. E eles fizeram ali. Então, a gente precisa ter cuidado com essas regras que são ridículas. Você querer falar que fenômeno mediúnico só pode acontecer no lugar A, B ou C, no fundo você está com medo. Porque, segundo a lei de Deus, fenômeno mediúnico acontece em todos os cantos do universo. Então, é ridículo. Você tem fenômenos nas tribos, você teve fenômeno, inclusive mais elevados do que o nosso no Egito, e eu nunca vi nunca descobri um centro espírita lá. Você tem fenômeno mediúnico na região da Galileia, na época de Jesus. Não me consta que tenha centro espírita lá. Jesus curou gente no meio da rua, não era dentro do centro espírita. Então, é uma compreensão tão infantil que eu fico me perguntando como que pessoas inteligentes aceitam isso, a não ser pelo aspecto do trauma. Por isso merece muito respeito. Eu não sei, assim, é aquela história, quando você recebe uma coisa tão absurda, você tem dificuldade em responder. Por exemplo, a obra Paulo Estevam foi recebida no local de trabalho do Chico Xavier na hora do intervalo do lanche. À tarde tinha um lanche que todos os funcionários tinham, ele ia psicografar. Acabava o expediente, ele ia psicografar no local que ele trabalhava. Então eu fico me perguntando
A obra memorável, Memórias do Suicida, não foi recebida toda em centro espírita, não foi revisada toda em centro espírita. Então eu fico me perguntando assim, se a gente levar a sério essas regras do medo, a gente vai ter que jogar grande parte da revista espírita fora, vamos ter que jogar todo o livro dos espíritos fora, porque não tinha centro espírita. Vamos ter que jogar a maior parte das comunicações que Kardec recebeu fora. Vamos ter que jogar Paulo Estevam, Memórias do... Quer dizer, vai ficar nada. Não vai ficar nada. O espiritismo vai deixar de existir. Porque ou a gente é coerente ou não é. Então eu não entendo, assim, salvo pela explicação que eu dei no começo. Fora isso, eu não consigo ver outra explicação. Ou ignorância absoluta, aí tudo bem que a pessoa não entende, tem medo e aí segue qualquer coisa, mas para quem conhece alguma coisa do espiritismo, da história do espiritismo, de Kardec, da história do Chico Xavier, da história da Ivone do Amaral Pereira, sabe, é ridículo, é simplesmente isso. E é uma forma de não lidar com seriedade com o fenômeno. Porque mediunidade é sintonia. Sintonia é postura moral íntima. Não tem regra que dê jeito. Nenhuma regra. Judas estava ao lado de Jesus. Ao lado. E se obsidiou. Então, a regra, me parece, é que Kardec coloca. É a sua sintonia com os bons espíritos. É o seu esforço sincero. É a oração, é criar uma estrutura espiritual adequada, seja em centro espírita, seja na sua casa. Eu não sei quem tira isso, o que é que pensa. Aí eu fico atrás, Herculano Pires. Pude visitar a casa do Herculano Pires em São Paulo, pude até conversar com o filho dele, estava lá. E assim, todo mundo fala com toda a naturalidade, a reunião mediúnica era na sala da casa dele. E tinha desobsessão. Eu fico tentando entender qual é a referência dessas pessoas ao criar essas regras, porque não é Kardec, não é Chico Xavier, não é Ivone do Amaral Pereira, não é Herculano Pires. Eu não vou nem falar de Eurípides, que se materializava em tudo que era casa para fazer parto. Então, assim, eu não sei de onde se tira isso, a não ser de um trauma que leva a um medo irracional. Porque fazendo reunião mediúnica ou não, meu amigo, sua casa está cheia de espírito. Obviamente, quem quiser fazer reunião mediúnica tem que saber lidar com reunião mediúnica. O critério é esse. Não é se está fazendo em casa ou em centro espírita. Porque eu já vi coisas absurdas, já soube de coisas absurdas em centros espíritas. Não é porque tem um número em centro espírita que nada de ruim vai acontecer. Então, a questão é, se eu quero lidar com mediunidade, eu tenho que estudar a mediunidade. Eu tenho que seguir os conselhos de Kardec, que são tão simples. Seja amigo dos bons espíritos. Faça que quando os bons espíritos olharem para você, além de ver o ser atrasado que eu sou e que nós somos, ele diga, é um ser atrasado esforçado. Ele ora todo dia, ele busca perdoar, ele luta com o ódio no coração dele para que não se expanda, para que se transforme. Essa é a única receita. Regrinha não leva a lugar nenhum, a não ser a burrice, a estupidez, a uma série de crendices. Então a gente está num momento que, não sei se é a maior parte, mas uma parte significativa do movimento espírita tem esse tipo de trauma. A gente tem que entender, gente. Nós não podemos estar, porque todos nós temos os nossos. Se a gente não tem esse complexo perturbado em relação à mediunidade, a gente tem em relação a outras coisas da vida. Não se trata de condenar, se trata de entender, mas também se trata de escolher. Quem vai guiar a minha mediunidade? É Kardec e Jesus? Ou é o fulano de tal, famoso ou não famoso, com seus problemas pessoais? No fundo, a escolha é essa. Se é Kardec, é muito simples. Pega a história do Espiritismo. Vê onde Kardec participava de reunião mediúnica. Vê, pelas próprias palavras de Kardec, onde é que o Livro dos Espíritos foi recebido. E vê a opinião muito curiosa de Kardec, que diz o seguinte: as melhores reuniões mediúnicas que eu já participei são reuniões familiares, feitas no seio dos lares. Eu fico com Kardec, respeito o trauma de todo mundo, entendo, mas na área mediúnica quem entende para mim é Kardec. Eu fico com ele. E com esses outros, né? Com Ivone, com Eurípides, com Chico e com Herculano Pires. Acho que nesse ponto nós estamos em excelente companhia. Não tenho que se preocupar se a gente está nesse grupo.
E agora, uma última questão, que é a seguinte. Tomando como base o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, na questão Esquecimento do Passado, é prática corriqueira os centros espíritas basearem-se para a exposição de que a regressão de memória não é uma prática espírita, fechando questão sobre o assunto. Fato este que os que quiserem dialogar sobre o tema são mal vistos. Vale a pena permanecer presente numa instituição espírita como esta? Bem, são duas questões. Vamos primeiro falar da regressão. Qual é o problema do fenômeno psíquico? Sincero e real. E aí a gente vai mexer num problema que tem mais de 10 mil anos de história. Vamos lá. Qual é o problema em relação a isso? Quando a gente começa a ter experiências psíquicas, a gente começa a lidar com as emoções. E lidar com a emoção é sublime, é maravilhoso, mas também é desconfortável. Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz o problema central da raça ariana, que é lidar com a emoção. Meu amigo, se o sujeito não tem condição sequer de lidar com a dor dos outros numa reunião de desobsessão, ele vai lidar com a dele como? Se o sujeito não se prepara para lidar com as frustrações dessa encarnação, ele vai lidar com a das outras como? Então, se o tema da mediunidade é complicado por conta do trauma, o da regressão é 10 vezes mais. E aí, sinceramente, para esse grupo de espíritos, falar desse assunto é um caso perdido. Não adianta. É melhor respeitar, não adianta discutir. Porque mexe muito. Lidar com memórias de vidas passadas exige um compromisso muito grande com a reforma íntima. Exige um compromisso muito grande com a moralização. Não é uma festa, não é um passeio. Não é eu vou assistir o que eu fiz no passado, é eu vou reviver o que eu fiz. Então, é um tema delicado por isso. Agora, é proibido? É, por pessoas que têm medo. O Espiritismo proíbe? Bem, eu vou ficar com a opinião de Leon Denis, que fazia regressão nos outros, fazia regressão em si mesmo e depois consultava os guias espirituais dele sobre as regressões para pedir orientação. Então, eu acho que ele era espírita, né? Eu acho que o continuador de Kardec merece o título de espírita. Pelo menos quem sou eu para tirar dele esse título, né? O continuador de Kardec. Não há uma linha em Kardec contrária à regressão de memória, nem em Leon Denis. O que há é a mesma lógica interpretativa do atual movimento espírita como faz da mediunidade. Vamos entender o seguinte. A regressão de memória, a lembrança do passado, ela é bloqueada nos mundos inferiores por misericórdia divina. É isso que Kardec coloca. Tanto é que Kardec tem dezenas de relatos de espíritos superiores que, ao desencarnarem, lembram de suas numerosas existências. Ora, se fosse contrário à lei de Deus lembrar do passado, você não lembraria nunca. É óbvio. É contrário matar. Independente do planeta, você não deve matar. Não faz sentido matar. Então, isso é contrário à lei de Deus. A questão da regressão, os próprios espíritos colocam para Kardec, está no livro dos espíritos, que eu digo, a gente discute coisas que eu não sei porque está discutindo. Kardec pergunta, existem indivíduos que lembram das suas vidas passadas? Os espíritos dizem sim, mas eles não revelam. Se você soubesse, você ficaria espantado. Há uma história que eu acho maravilhosa. O indivíduo escreve para Kardec contando uma vida passada dele. O que Kardec faz? Escreve para ele dizendo, não, você está errado, você não pode lembrar disso. Você é vítima de obsessão? Não. Kardec vai investigar. Kardec fazia coisas tão estranhas, né? Que acho que ele era espírita de verdade. Kardec evoca o sujeito. Sujeito encarnado. Só que na hora que ele evoca, eu trabalhava em navio, estava lá no meio de uma tempestade e não pode ir, estava ocupado. O guia espiritual dele vem e diz, olha, ele não está podendo vir agora, mas
as ordens. E aí Kardec pergunta se o que ele lembra é verdade. O anjo guardião dele diz que é verdade, dá mais detalhes, confirma tudo. Depois São Luís confirma a comunicação. Quer dizer, se regressão de memória, se lembrar do passado fosse um crime, fosse um erro, Kardec teria feito isso? Eu li e reli essa comunicação umas 10 vezes. Não há uma linha que Kardec questione. Mas isso não é errado? Mas isso não é contrário à lei de Deus? No Evangelho, Kardec está respondendo àqueles que negam a reencarnação. Diz, não, a gente não reencarna porque não lembra. Então Kardec está explicando, olha, a gente não lembra porque nós não temos condição moral para lembrar. E isso é evidente. Né? Nós brigamos por nada. Agora imagine para uma pessoa que você não tem simpatia, se você ainda lembra que ela lhe matou, que ela lhe roubou. Você imagina as brigas que isso não causariam na Terra. Então, o problema de lembrar do passado não é que é proibido, é que o indivíduo tem que ter um compromisso sério de se transformar. Aí sim eu acho que é delicado, porque nem todo mundo tem, nem todo mundo quer ter. Então quem não tem, quem não quer ter, se afasta disso, porque não é para você. Se você não tem essa proposta sincera, vai fazer outra coisa. Aí eu concordo, mas não é proibido. Se fosse proibido, a gente vai ter que construir um presídio muito grande para muita gente boa. Vamos lá, historicamente. Leon Denis lembrava das vidas passadas, confirmava em reunião mediúnica através de diversos médiuns, fazia regressão. De onde é que eu estou tirando isso? Isso foi escrito e publicado pelo próprio Leon Denis. É um livro do Leon Denis onde ele, ao tratar do assunto, ele conta das experiências dele, certo? Sobrevivência no além. O título acho que é esse. Muito fácil de encontrar, está na internet, em PDF, etc. Continuando. Quem inventou, quem redescobriu a regressão de memória foi um amigo do Leon Denis, o coronel Albert de Rochat, espírita convicto, espírita respeitado pelo próprio Leon Denis, porque ele era magnetizador e numa dessas experiências, a pessoa, né, o sujeito da experiência, o magnetizado, voltou e começou a contar histórias do passado. Ele se deu conta que era possível. Ok, vamos para o Brasil para casos inquestionáveis. Há uns que a gente suspeita, mas há outros que a gente sabe com certeza. Vamos lá. Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele tinha uma memória tão precisa das vidas passadas dele que ele dizia a cidade, o bairro, a rua, o número da casa e a cor do muro da casa que ele morava. Não me consta que esse grande espírito, que o Chico Xavier chamava de apóstolo, ia estar cometendo infração contra a lei de Deus. A Ivone do Amaral Pereira lembrava da existência dela desde 7 anos de idade. Ela escreve isso, está no livro de Recordações da Mediunidade. Também não me consta que ela seja um modelo negativo de conduta. Muito pelo contrário. E o próprio Chico Xavier, que muitas pessoas colocam na boca dele, dizendo que ele era contra a regressão, ele precisava ter regressão de memória para psicografar. Todo mundo que estuda a vida do Chico Xavier sabe disso. E tem na Federação Espírita Brasileira, porque eu assisti a palestra da pessoa que entregou esse papel para a Federação Espírita Brasileira, anotações de punho ele falando das vidas passadas dele. Porque funcionava assim, ele regredia, lembrava a vida passada dele, lembrava as pessoas das vidas passadas dele, da época do Cristo, que estavam vivendo ali em Minas Gerais, para depois conseguir psicografar. As regressões eram feitas por Emmanuel. Então, eu não sei, assim, é a mesma coisa. Você fica assim, tá, tiraram isso de onde? Regressão de memória é perigoso? Andar de carro é perigoso, ter eletricidade em casa é perigoso. Se você souber, tiver com quem entende e tiver disposto a ter uma reforma moral profunda, é excelente. Então, assim, adianta discutir sobre isso? A minha conclusão, não. Porque você está mexendo com medos tão profundos, pessoas que querem parecer importantes e que são grandes criminosos, elas não têm condição de lidar com isso. É pesado, não é um passeio. Então, se você não está disposto,
não se sente firme, não se sente atraído, não quer realmente um mergulho profundo, deixa para depois. Ou aqui no mundo espiritual, porque no mundo espiritual, segundo a obra Referência de Informações do Mundo Espiritual, dito pelo próprio André Luiz através do Chico Xavier, que se chama Memórias do Suicida, a obra mais completa sobre o mundo espiritual que o movimento espírita tem, Memórias do Suicida, lá é feita regressão de memória, sim. E a técnica que é usada lá, pelo espírito considerado um dos mais evoluídos da colônia da Universidade Maria de Nazaré, Epaminondas de Vigo, é muito mais profunda do que qualquer técnica que a gente conheça na Terra. É muito mais. É muito mais. Então, assim, é mais um assunto que a gente tem que entender. Não pede para ariano, que ainda não tem coragem de olhar para o sentimento, lidar com regressão. É pedir demais. É pedir demais. É exigir muito de um ser humano. Então, vamos entender. A pessoa se apavora com a possibilidade de sentir o que fez no passado. O problema da regressão se divide em dois. Arrogância e o outro que está ligado, dificuldade de perdão. É basicamente isso. Enquanto a gente não tiver humildade, enquanto a gente não conseguir se perdoar, a regressão se torna perigosa. Mas não porque Deus proíbe, até porque quanto mais evoluído o mundo, mais você lembra do passado. Basta pegar qualquer relato de Kardec, qualquer relato sério mediúnico, são técnicas de autoconhecimento. A regressão é uma técnica preciosíssima de autoconhecimento. E eu não vou falar, porque aí entra numa outra área, mas já que o assunto é esse, a regressão usada pela terapia. Você tem hoje centenas de milhares de pessoas que já fizeram as mais diversas terapias de regressão de memória com excelentes resultados. Então, essas pessoas que dizem que o espiritismo segue a ciência, elas estão desatualizadas. Quer dizer, como é que a gente vai falar de regressão sem, primeiro, estudar a regressão no movimento espírita? Segundo, estudar a regressão na psicologia. E aí a pessoa não estudou no movimento espírita, não estudou na história do movimento espírita e não estudou na psicologia. Ela não conhece nada disso. Mas ela abre a boca para dizer que é perigoso. Por quê? Porque ela tem medo. Então, assim, ela tem medo, a gente respeita, gente. Deus não nos colocou na Terra para estar enfiando o espinho na ferida do outro. Basta a gente entender. Nesse ponto, essa pessoa tem uma ferida gigantesca, que ela não quer cuidar agora, ou que ela não pode cuidar agora. Vamos respeitar. Aí vamos para a segunda parte da pergunta. Se o meu amigo tem medo de andar de avião, eu continuo amigo dele. Mas se eu quero andar de avião e o meu amigo quer me proibir, aí ele já não é tão amigo. Essa é a questão. É simples. Ah, você não anda de avião? Tudo bem. Mas você vai me proibir de andar de avião? É perigoso? Tudo na vida é perigoso. Andar de carro também é, levantar da cama também é, etc. Mas se eu quero andar de avião com consciência do risco, mas com consciência também da segurança, desde que o procedimento seja bem feito, eu vou andar de avião. Então, Márcio, a questão de permanecer ou não no centro espírita, ela passa por muitas variáveis. É muito particular. O que eu acho é, você não pode viver sem o Cristo. Se você é espírita, você não pode abrir mão das práticas espíritas. Cada situação particular, você tem que buscar a ajuda de quem? Do seu anjo guardião para resolver. Seria muito leviano falar, fica de qualquer jeito ou abandona. Porque cada situação é muito específica. Quais são as alternativas que você tem? Então, tem que se pensar nisso. Né? O que eu posso dizer é que não tem por que você parar de estudar a doutrina espírita. Não tem por que você parar. Hoje você tem internet, hoje você pode formar um grupo de pessoas sérias para estudar. Então, o que eu digo é, busque participar de um grupo em que você veja que tem o melhor suporte para o seu crescimento espiritual. Eu não estou falando do grupo mais confortável, eu não estou falando do grupo mais cômodo, eu estou falando do grupo que vai lhe proporcionar o maior número de estímulos para que você cresça. E aí não vamos com falsa caridade. Tem coisa que dá e tem coisa que não dá.
Tem grupo que você não deve participar porque o grupo não presta. E acabou-se. Tem grupo que você pode negociar um pouco. E tem grupo que você tem que rezar todo dia para participar. Kardec, no começo, né, ele revela isso, ele era até um pouco ingênuo em relação a isso. Ele conhecia um médico, e ele, na carência de médico para trabalhar com ele, perguntou para os espíritos se não podia convidar aquele médico para o grupo mediúnico. Os espíritos disseram que não dava. E Kardec insistiu. E os espíritos disseram, mas ele é acompanhado por maus espíritos. Mas Kardec disse, não, mas a gente espanta, né? A gente afasta os maus espíritos. E ele disse, não, mas é porque ele gosta. Aí Kardec disse, mas ele não é um bom médium? E ele disse, Deus não vai querer usar a boca de um mentiroso para falar a verdade. O que é que os espíritos estavam dizendo? Não participe do grupo desse indivíduo. Não interessa. Mas é um caso extremo. Então, cada caso tem a sua particularidade. Nós temos que avaliar com muito critério. Né? Para um trabalho espiritual, um grupo é muito importante. Mas antes só do que mal acompanhado. Então, nós temos que buscar os recursos que nós temos. Como tem uma mensagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que sobre os falsos profetas, o Espírito diz assim, se afaste daqueles que vêm só botar obstáculo no seu caminho. Então, é avaliar. Essas pessoas estão me ajudando a crescer, essas pessoas estão me estimulando a crescer, eu estou crescendo aqui. Eu não estou falando de ser confortável ou desconfortável, estou falando de real crescimento espiritual. Então, orar, buscar uma boa sintonia. E a gente caminha com cada um o que cada um quer. Então, por exemplo, o centro espírita que o pessoal tem medo de mediunidade, tem medo. Mas se eu estou precisando, eu posso ir lá, tomar um passe e me preparar para, em outro momento, fazer minha atividade mediúnica em outro lugar. Eu não preciso ser inimigo. Tenho que entender isso. Cada um com as suas dores. Eu tenho as minhas. Eu tenho os meus limites. Tem coisas que algum amigo olha e diz, poxa, mas é tão fácil, mas não dou conta. Né? E nem por isso a pessoa tem que se tornar minha inimiga. Uhum. Ok. Carlos, agora sobre o Grupo Marcos. Qual é a mensagem que você tem a nos fornecer? Trabalho. A mensagem é trabalho. A mensagem é que tem aí um mundo maravilhoso nos tocando, com possibilidade de experiências engrandecedoras para todos nós, né? Já estruturadas por Kardec. Kardec foi um verdadeiro iniciador, no sentido que o Leon Denis usa. Kardec criou uma estrutura tão maravilhosa de conceitos que, se a gente quiser usar, todos nós, nesta encarnação, podemos ter experiências engrandecedoras. Como Kardec tinha. Kardec fala com muito carinho das mediúnicas que ele participava, que ele se comovia, que ele chorava, que ele se emocionava, no contato com os amigos espirituais, no contato com experiências espirituais fantásticas, com sonambulismo, com psicofonia, com psicografia, com autoconhecimento. Então Kardec deixa uma estrutura para a gente viver essas experiências. O que é o Grupo Marcos? É essa proposta. É a gente descobrir, redescobrir Kardec, não no sentido teórico. Kardec nunca foi um teórico, meu Deus, nunca. Kardec experimentava, Kardec vivia. Kardec magnetizava, Kardec cuidava da pessoa, conversava com o obsessor, ia lá aplicar passo de novo, ver se a pessoa melhorava. Isso é Kardec, isso é espiritismo. Então Kardec deixa essa estrutura fantástica. A nossa proposta é entender essa estrutura nos seus conceitos básicos e nos proporcionarmos experiências engrandecedoras, né? Nos diversos campos. Há coisas fantásticas para serem desenvolvidas. Quando eu vejo estudiosos sérios, não espíritas, desenvolvendo dupla vista, desenvolvendo técnicas de sonambulismo extraordinárias, desenvolvendo técnicas de conhecer vidas passadas, regressão às experiências do mundo espiritual. Eu digo, meu Deus, antes dele, Kardec deixou a base para tudo isso. E esse pessoal sem Kardec está fazendo muito mais do que a gente. Vamos somar esforço. A gente tem
uma cota de colaboração para dar em todos esses assuntos. Tem muita pesquisa interessante no mundo, a gente tem organizado isso, tem descoberto muita coisa, e a ideia do Grupo Marcos é essa, é mostrar a grandeza de Kardec, não com elogio da boca para fora, mas a gente entender a grandeza das possibilidades que esse Espírito deixou para a gente. Porque somente aí é que está a questão. Somente quem vivenciar vai crescer. O resto vai ficar repetindo. Repete A, repete B, repete C, repete D, fica nessa pasmaceira. Mas quem se dispor a vivenciar vai entender o que Kardec disse, porque sem vivenciar não entende. Quem nunca vivenciou um reencontro espiritual numa reunião mediúnica não sabe do que Kardec está falando quando ele fala das reuniões familiares que o comoviam até as fibras mais íntimas. Quem nunca sentiu isso, não adianta falar. Não adianta falar da grandeza da mediunidade. Quem nunca reencontrou um amigo, quem nunca sentiu o carinho do seu anjo guardião lhe abraçando, e dizendo, meu filho, eu te amo. Eu estou te acompanhando. Não adianta. Quem nunca sentiu isso, quem não tem desejo de sentir isso, mediunidade é perigoso. Então, a nossa proposta é apresentar essas possibilidades deixadas por Kardec. Se a gente conseguir isso, pelo menos em parte, cumprimos o que deveríamos cumprir. Ok. E uma última pergunta. Quem quiser colaborar com o Grupo Marcos, o que deve fazer? Bem, a gente tem, né, a nossa página na internet, grupomarcos.com.br, tem lá os e-mails de contato, né, contato grupomarcos@gmail. Fala com a gente, se quiser, uma colaboração que a gente está sempre precisando é divulgação, tá certo? Todo o nosso material é gratuito, então a gente não tem verba, né, específica para divulgação, a gente tem o desejo disso e, em breve, né, se Deus quiser, a gente vai formar grupos de estudo e de pesquisa. Então, o primeiro passo é conhecer o que a gente já tem. E aí, quem conhecer, quem gostar, quem se aprofundar, depois, com certeza, vai poder participar de grupos aprofundados de pesquisa e experiência. Eu falei que era a última pergunta, mas tem uma questão que eu gostaria que você abordasse, que era sobre a peagem. Uhum. O que você pode falar para nós sobre a peagem? A PEAD é um passo a mais em termos de estudo, né? É a plataforma de estudos avançados da doutrina espírita, é um trabalho conjunto do Grupo Marcos com o Luz Espírita, que vai ser o início da formação desse grupo, né? Hoje nós temos livros, temos um programa semanal Nova Geração, e ali a gente vai publicar cursos. Inicialmente, a gente vai publicar cursos um pouco mais básicos, mas já com uma codificação, bem fundamentados. E, em seguida, a gente pretende, a partir desses grupos, ir formando grupos que desejem aprofundar determinados temas. Então, a plataforma, com certeza, vai ser o grande canal de formação, de comunicação e de produção do Grupo Marcos. Então, dia 29, não sei quando é que você vai estar ouvindo isso, mas o lançamento, né, será 29 de agosto de 2019, né, em homenagem a Bezerra de Menezes. Ok. Tem mais alguma consideração que gostaria de falar, Carlos? Há muito a aprender. Eu acho que quando a gente descobre a beleza das experiências espirituais, falta tempo. A gente começa a cortar tempo de tudo que é besteira da vida e até de outras coisas sérias, porque a nossa maior sede, como coloca o apóstolo Paulo nas mensagens finais do Livro dos Espíritos, e depois isso é redescoberto, né, pelo famoso psicanalista, o Carl Gustav Jung, a nossa grande necessidade é de Deus. A nossa grande necessidade é de espiritualidade. E hoje a gente sabe, né, que a grande experiência que cura tanto o corpo quanto os traumas emocionais são as experiências espirituais. Então, se a gente buscar isso, a gente se torna mais saudável, mais feliz e vai estar plantando muito mais felicidade para o futuro. Então, eu penso que buscar
de forma inteligente e responsável as experiências espirituais é o verdadeiro caminho que nessa fase evolutiva a gente precisa trilhar. Espero que o Grupo Marcos contribua, né, a essas experiências. Ok, então. Carlos, muito obrigado por essa conversa que nós tivemos. E vamos ver se no futuro outras conversas a gente possa gravar e publicar para que as pessoas possam acompanhar todos os nossos estudos. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Um grande abraço.